Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, Vieira? Fala galera, fala indivíduos, fala alunos do ProEnem, sempre um prazer inenarrável estar com vocês mais uma vez, mais uma noite, para a nossa segunda aula de Kant, né, o nosso segundo encontro aí para falar desse alemão, desse prussiano, né, que a gente começou a comentar na aula passada e vamos avançar agora no conteúdo dele na aula de hoje. Na aula passada, eu te falei sobre um conceito do Kant, que é o conceito de esclarecimento. Então, na aula passada eu te falei sobre a ideia kantiana existente, que é uma ideia acerca do nascimento do indivíduo. Ele fala que o ser humano nasce em um estágio que é um estágio de menoridade, e eu te falei que esse estágio de menoridade, segundo Kant, tem que ser superado ao longo da existência. E, para ser superado ao longo da existência, segundo ele, é importante passar-se por um processo chamado esclarecimento. Então, Kant acredita que você nasce em um estágio menor e que você deve buscar o esclarecimento ao longo da vida para alcançar a maioridade. Isso foi o tema da última aula, foi o que a gente conversou no nosso último encontro. Tem uma frase famosa dele para falar sobre isso, que ele diz o seguinte: você é livre no momento em que não busca fora de si alguém para resolver os seus problemas. Ou seja, que a maioridade acontece, ela ocorre quando você tem a chamada e a famosa autonomia, essa capacidade de pensar por si só, pensar por conta própria. Agora, eu também te falei na aula passada que o Kant é um autor muito vasto, muito grande, muito extenso, e por ser um autor muito vasto, muito grande, muito extenso, acaba por ser um autor que a gente tem que focar também em outras temáticas da sua teoria que podem vir a cair no vestibular. Então falamos de esclarecimento, hoje vamos focar em duas coisas principalmente: o criticismo e uma outra parte que é acerca da chamada da composição dele sobre a ética e sobre a moral. Vamos começar pelo criticismo. Diretor, chega aí. Meus queridos, olha só, a filosofia, né, ela é dividida em alguns períodos, e um dos períodos que ela possui é o que a gente chama, historicamente, de filosofia moderna, né? Essa filosofia moderna, para quem não é muito bom com datas, é aquela filosofia que se inicia principalmente ali a partir do século XVI, né? Na verdade, no século XV ela está começando já, e ela perdura ali até o século XVIII, né? Essa filosofia moderna, diretor, carrega para mim, por favor. Essa filosofia moderna, né, ela tem uma divisão, que é uma divisão famosa, né, que a gente fala que uma das grandes desejos, uma das grandes funções que ela tinha era a tentativa de descobrir a chamada origem do conhecimento. Então, muitos filósofos desse período eram filósofos focados em uma coisa chamada teoria do conhecimento. Eles tentavam entender e compreender como que o homem adquire conhecimento. Essa teoria do conhecimento, né, ela vai ter alguns caminhos, ela vai ter alguns, vamos assim dizer, algumas perspectivas, né, de tentativas de formas de chegar a esse conhecimento. Uma forma muito famosa à época era o racionalismo, né? E uma outra forma muito famosa à época era o chamado empirismo, beleza?
O racionalismo era uma visão, né, da modernidade que acreditava que o conhecimento humano ele deriva da razão. Ou seja, que eu adquiro conhecimento, que eu aprendo as coisas através de um aspecto racional, né? E o racionalismo ele tem um autor que é o seu autor principal, o seu autor mais famoso, que é um cara chamado René Descartes, né? Descartes é um autor nascido no ano de 1596 e morto no ano de 1650, né? E você também vai ter o empirismo. O empirismo, ele tem dois grandes autores, né? Um chamado David Hume e um outro que talvez até mais importante, que é o John Locke, né? John Locke, que é um autor que nasce no ano de 1632 e morre no ano de 1704, né? O empirismo, ele acredita que a forma que eu tenho para chegar ao conhecimento é a experiência. Ué, Leandro, como assim experiência? São os meus sentidos. Ou seja, os empiristas acreditam que se eu quero chegar ao conhecimento, se eu quero adquirir conhecimento, a melhor maneira para isso, a melhor forma para isso é através da minha experiência, através dos meus sentidos, é através da minha capacidade de experimentar algo novo, vivenciar algo novo e ver aquela realidade. Um exemplo. Agora, quarta-feira, dia 12, às 5h38 da tarde, eu posso experimentar, por exemplo, que essa caneta ela é lisa. E por ser lisa, eu experimentei com os meus sentidos essa percepção. Tranquilo até aí? Ou seja, eu experimentei isso através do meu tato e a partir disso eu entendi e percebi que essa caneta, ela é uma caneta lisa. Agora, repara uma coisa, essas duas formas de chegada ao conhecimento, tanto o empirismo quanto o racionalismo, tanto a visão racional, parte da razão e da racionalidade, com a visão empírica, através da experiência dos meus sentidos, essas visões elas são dicotômicas. E quando eu falo a palavra dicotômicas, é porque elas são visões que são opostas, antagônicas. São visões maniqueístas. Leandro, quanta palavra difícil. É dicotômico, antagônico, maniqueísta. É você falar que existem dois lados. É você dizer que existem dois polos. Existem duas maneiras de o homem, nessa época, tentar entender e compreender como que se adquire o conhecimento. Agora tem uma coisa importante. Nessa brincadeira, a filosofia vai ficar muito tempo discutindo se o conhecimento vem dos sentidos ou se o conhecimento vem da razão. E aí, essa teoria do conhecimento vai desenvolver um outro modelo. E quem vai desenvolver esse outro modelo é o Kant. E como é que funciona esse outro modelo? O Kant, ele vai chegar para a gente, né, e vai desenvolver um tipo de visão que nós vamos chamar de criticismo. O criticismo, né, é uma visão que parte da obra de Kant, então é uma teoria, né, que deriva da visão kantiana acerca da realidade, por isso que a gente está falando sobre ele na aula de hoje. E o Kant, ele vai ser um cara que ele vai tentar mostrar o seguinte, que eu desejo e que eu quero, né, perceber que tanto a razão quanto os sentidos são fontes de conhecimento. E mais do que isso, são fontes fundamentais para o conhecimento. O Kant não está dizendo que uma é mais importante da outra. O Kant não quer mostrar, o Kant não quer apresentar uma lógica que a razão é mais importante que os sentidos, ou que os sentidos são mais importantes que a razão, não. O Kant, quando fala do criticismo, o que ele quer mostrar é que é possível pensar uma lógica tanto através da razão, como também através dos sentidos, né? Tanto a razão quanto os sentidos são fontes válidas de conhecimento. E tem uma coisa importante. Quando você aprendeu racionalismo, você aprendeu uma coisa que é a seguinte. Os autores racionalistas, no caso o Descartes, falam de uma coisa chamada ideias inatas. Os autores racionalistas acreditam que o ser humano nasce com ideias prévias, nasce com ideias anteriores, ou seja, os autores racionalistas acreditam que o ser humano nasce com algumas percepções, nasce com alguns entendimentos. Agora, o empirismo vai defender uma lógica e vai compreender um tipo de comportamento que nós vamos chamar de tábula rasa, né? Tábula rasa.
Essa visão que acredita numa tábula rasa é que acredita que o ser humano nasce uma folha em branco e vai adquirindo experiência ao longo da sua existência, ao longo da sua vida. Repara que são visões muito opostas. O Kant vai querer juntar os dois. Como assim juntar os dois? O Kant vai dizer que existem tanto conhecimentos que ele vai dar o nome de conhecimentos a priori. E aí os conhecimentos a priori, como você bem consegue perceber na palavra, eles são conhecimentos que vêm antes, como também vão existir conhecimentos, né, e percepções que são a posteriori. Como assim a posteriori? Olha para o nome, a posteriori. São percepções que vêm posteriores, ou seja, são as percepções que eu adquiro depois, ao longo da minha vida, através dos meus sentidos e da minha experiência. E o a priori são aquelas que já nasceram comigo, são prioritárias, nasceram na minha existência. Então o Kant está dizendo que dá para juntar razão e sentidos. Essa visão que busca juntar o racionalismo com o empirismo, essa visão que busca mostrar que tanto a razão quanto os sentidos são importantes, que tanto a razão quanto os sentidos são fundamentais e são possíveis para explicar a realidade, nós vamos dar o nome de criticismo. Tá? Deixa eu ir ali pro slide. Quem quer tirar print, tira o print aí. Vem aqui pro slide depois. 1, 2, 3, foi, printou, né? E aí, vamos agora responder perguntas aqui que o pessoal tá falando. O pessoal tá comentando aí se a aula era ao vivo, se não era. Estamos discutindo se a aula é ao vivo, gente. A aula aqui é sempre ao vivo aqui no YouTube, né? Ó, horário, ó. São 5h43 em Brasília, nesse momento. Beleza, galera? Olha só. E aí, repara uma coisa importante, né? A visão criticista, né? Ela entende e ela compreende que só a razão não serve para entender todo o conhecimento, assim como só os sentidos também não servem para entender todo o conhecimento. Então, para você entender a coisa em si, para você entender a realidade como ela é, como ela se pauta, como ela realmente existe, é importante tanto você ter a experiência, como também é importante você ter essa percepção que já existe em você, essa racionalidade, esse pensamento racional, esse pensamento reflexivo. As duas coisas conjugadas são importantes. Tranquilidade, de boas, né? E aí, vamos lá, vamos seguir aqui. Vou te dar um exemplo simples, tá? Pensa, diretor, tem como tirar a tarja rapidinho aqui? Né? Um exemplo simples. Você tem aqui, esse cara aqui, finge que sou eu. Ó, tô aqui, beleza? E aqui você tem uma garrafa, beleza? Tranquilo? Repara que eu, ao olhar para essa garrafa, ao abrir meus olhos e ao olhar para essa garrafa, eu estou adquirindo um processo que é a experiência. Beleza? A experiência, eu estou experimentando alguma coisa. Com a minha experiência, eu vou conseguir perceber, eu vou conseguir olhar que essa garrafa, por exemplo, é da cor verde. Né? A minha experiência vai mostrar que essa garrafa é da cor verde, ou seja, os meus sentidos, meu conhecimento a posteriori vai mostrar que essa garrafa é da cor verde. Agora, ele vai dizer que a minha racionalidade, o meu entendimento, a minha mentalidade, né, vai conseguir apresentar, né, vai conseguir perceber, né, que eu já consigo compreender algumas coisas da garrafa, mesmo sem experimentar. Percepções, por exemplo, que ele vai falar que são percepções universais do que é um recipiente, ou do que é algo a ser guardado, né? E isso para ele é essa junção. Então, diretor, vem aqui. Para conhecer a realidade, eu preciso sempre juntar razão e sentidos. Só a razão não basta, como só os sentidos não bastam. Eles precisam estar conjugados para que a gente possa chegar a adquirir algum tipo de realidade, tá? Volta comigo aqui. Depois dessa parte que a gente falou sobre esclarecimento, e depois que a parte que a gente falou sobre a visão do criticismo, tem uma outra parte que é a moralidade em Kant. O Kant é um autor que fala sobre regras morais, ou melhor dizendo, sobre leis morais, que são comportamentos de visões que o ser humano pode ter dentro da realidade. E para isso eu vou lá no quadro de novo com você. Chega aí. Eu vou te contar uma história agora que você talvez já tenha ouvido, tá? Se você já ouviu, ótimo, você vai ouvir de novo. Se você nunca ouviu, né, você vai talvez refletir um pouquinho sobre isso pela primeira vez. Imagina, né, que aqui, onde eu estou escrevendo agora, imagina que isso aqui é um trilho, beleza? Um trilho. E aqui, em cima desse trilho, né, tem um trem ou um bonde
indo na direção de lá, beleza? Imagina que esse trilho, caso ele siga reto, você tem aqui 5 trabalhadores que estão nesse trilho, beleza? Esses 5 trabalhadores que estão nesse trilho, não, vou botar só 4, né? 4 trabalhadores que estão nesse trilho trabalhando. Imagina que você tem também para cá um desvio para esse caminho. E nesse desvio só tem um trabalhador trabalhando. Imagina que esse trem está vindo para cá. Repara, tem um trem indo em direção ao trilho. E uma situação fictícia, completamente fictícia, imagina que esse trem que você está controlando, ele fique um trem desgovernado. Ele fica um trem que você não consegue mais controlá-lo. Beleza? Só que apesar de ele estar desgovernado, você não consegue freá-lo. Mas você ainda tem a possibilidade de mexer ele para um lado e mexer ele para um outro. Você pode deixar o trem seguir o caminho que ele já seguiria. E se você já seguir o caminho que você já seguiria, ele matará 4 pessoas. Afinal de contas, esse trem vai chegar e vai matar as pessoas que estão em cima do trilho. Agora, também existe uma possibilidade que é você desviar esse trem. Existe uma possibilidade que você tem de você puxar uma alavanca e você desviar esse trem para esse trem matar somente uma pessoa. A pergunta que eu faria para você já é o que vocês fariam? Você deixaria o trem seguir o rumo que ele já estava seguindo? Você deixaria o trem seguir o rumo que ele já estava predestinado a realizar e ele mataria 4 pessoas que estão trabalhando? Ou você viraria esse trem para tentar, ao invés de matar 4, matar uma pessoa só, né? E isso faria que você realizasse, né? Tivesse algum tipo de prática para matar somente um indivíduo. A maioria de vocês, eu tenho certeza que vão pensar assim, Leandro, é claro que eu viraria. Né? É claro que eu viraria, porque se eu virar, eu mataria somente um indivíduo ao invés de 4. Essa lógica é uma lógica que a gente chama de uma lógica utilitarista. Olha para cá, uma lógica chamada de utilitarista. Por quê? O que é a lógica utilitarista? É uma teoria criada por um cara chamado Bentham, Jeremy Bentham, tá? Tá aqui, Jeremy Bentham. E o Bentham fala que na hora de você escolher uma ação, na hora de você ter uma prática, o teu princípio fundamental é a quantidade. Como assim a quantidade? Você sempre deve realizar atividades que gerem o bem para a maior quantidade de pessoas possíveis. Então, na visão do Jeremy Bentham, o cara que está dirigindo esse trem, ele precisaria, obviamente, e se ele pode ir reto e matar 4 ou pode virar e matar um, vira e mata um só. E aí você pode falar, mas se esse um só fosse sua mãe, se esse um só fosse o Hitler, Para, gente, é só um dilema filosófico, para de tentar inventar além, tá? O dilema é esse, tem um bonde vindo pra cá, um trem, pode matar 4 ou matar um. Se você matar um, você está tendo um comportamento, uma atitude utilitarista. Agora, o Kant é um defensor de uma outra teoria. O Kant defende uma teoria chamada universalista. E o Kant fala que, segundo ele, um comportamento ele só é um comportamento válido, ele só é um comportamento que deve realmente ser tomado quando ele é um comportamento universal. Como assim comportamento universal? Segundo a visão kantiana, o comportamento adequado, correto a se realizar, é um comportamento universalista. O que é um comportamento universalista? É agir conforme eu pudesse agir daquela maneira em toda e qualquer circunstância, em toda e qualquer realização, em toda e qualquer condição. Leandro, mas me dá outro exemplo? Vou te dar um outro exemplo também que é bem famoso. Sabe onde está o pano, diretor? Roubaram um pano, denúncia. Para apagar o quadro? Tá aí? Show. Olha só, deixa eu apagar aqui o quadro para poder mostrar para vocês. Quem quiser tirar print, tira o print aí. Tira o print aí que eu vou apagar o quadro aqui agora. 1, 2, 3, foi, printou? Vamos apagar aqui para eu poder te mostrar um negócio. Tô me sentindo lavando alguma coisa. Né? É o seguinte, olha só. A gente tem, né, uma discussão na filosofia, que é uma discussão acerca de qual o comportamento certo a seguir, qual a atitude certa que o indivíduo tem que seguir em cada situação. Para os autores utilitaristas, como eu te mostrei, o comportamento certo a seguir é sempre aquele que privilegia, é sempre aquele que faz o bem para a maior quantidade de indivíduos. Então, para um utilitarista, por exemplo, nesse caso aqui do bonde, o comportamento certo a ser tomado é o comportamento que eu tenho de matar, né, aqui no caso, a menor quantidade de pessoas, porque tem mais pessoas sendo, no caso, beneficiadas, tá? Agora,
Tem uma outra visão, um outro exemplo que eu vou te dar. Olha para cá. Imagina, eu vou contar uma história. Imagina que você é um médico. Você é um médico. E você está num posto de saúde. Beleza? Você está num posto de saúde no interior do Brasil, numa área completamente isolada, onde ninguém nunca vai lá, mas você é o médico daquele local lá. E no seu hospital, né, onde você está lá, tem 4 pessoas internadas. 4 pessoas precisando de um transplante de órgãos. Um precisando de um coração, outro de um pulmão, outro de um rim, outro de um intestino. Beleza? Essas 4 pessoas estão muito perto de morrer. Muito perto de morrer. E essas pessoas vão acabar sendo, no caso, mortas se elas não conseguirem um transplante rapidamente. Agora imagina que você, como médico, chegou alguém, um paciente saudável lá no hospital. Tá saudável. E ele foi fazer somente um check-up. Beleza? Esse paciente está internado para fazer o check-up. Você tem uma possibilidade. Você pode matar esse cara. Matar esse cara? É. Você pode matar esse cara para salvar 4 pessoas. Afinal de contas, os órgãos dele, né, poderiam salvar 4 pessoas e matar somente ele. Repara que pelo princípio utilitarista, que é o princípio da quantidade, esse princípio funciona. Por que funciona? Afinal de contas, eu estaria matando um para salvar 4. Eu estaria matando uma pessoa para salvar outras 4 pessoas. Para um utilitarista clássico, isso funciona. Afinal de contas, tem um morrendo e 4 sendo salvos. Olha que maravilha. E é a mesma coisa que você falou que faria aqui, quando você falou para mim que viraria. Se você vira para matar um só e salvar 4, é a mesma ideia. Agora, a grande questão é que o Kant vai dizer que não é assim que deve se funcionar. O Kant vai dizer que eu não devo que eu não devo ter o princípio da quantidade como um princípio de escolha ou como um princípio de decisão. Como eu te falei, o Kant entende que o princípio adequado é uma ética universalista. O que é uma ética universalista? Que eu devo adotar comportamentos que são universais. Comportamentos que eu possa agir e possa realizar em qualquer espaço, em qualquer local, em qualquer ambiente, sobre qualquer circunstância. Ué, Leandro, eu não entendi. Ele falar o seguinte, que nesse caso aqui, né, eu poderia possibilitar, né, que matar é errado. E se matar é errado, não interessa se eu vou salvar 1, 2, 15, 20, 30 pessoas. Né? Eu devo seguir e agir conforme um princípio universal. Eu devo agir e seguir conforme um princípio coletivo. Então, enquanto para o utilitarista o princípio que me baseia é a quantidade, salvar mais pessoas, para o Kant, que é um autor universalista, o princípio que me baseia é a universalização. Eu devo buscar comportamentos que são certos por si só. Então, matar alguém mesmo para salvar outra pessoa é errado. Matar alguém mesmo para salvar 10, 15, 20 é errado. Matar é errado, logo eu não devo fazer. Ah, mas pessoas vão morrer por causa disso. É, faz parte. Eu não vou matar alguém. Né? A lógica universalista funciona dessa maneira. É agir conforme uma lei universal. É atuar conforme uma lei que possa ser seguida em qualquer ambiente, em qualquer espaço, em qualquer local. Tá? Pergunta, diretor, tem aí? Tem. Amanda, boa noite, professor. O criticismo do Kant se assemelha ao mundo material de Aristóteles? Amanda, o mundo material de Aristóteles falava que você começa o conhecimento através dos sentidos, tá? Então não poderia ser. Vitor Mendes, o criticismo pode ser dado como início do materialismo? Não, o materialismo é a crença que questões materiais ou o mundo material econômico move a sociedade, move a história, né? Não seria aí nesse caso. Outra pergunta. Maria Bittencourt, boa noite, prof. O criticismo sofre influência da teoria do mundo das ideias, uma vez que o conhecimento pode ser adquirido pela razão e pelo sentido. Maria Bittencourt, mas não esquece que a teoria do mundo das ideias, do Platão, falava, né, que a razão, veja bem, a razão, né, é o que leva ao caminho verdadeiro, enquanto ele falava que os sentidos levam ao caminho equivocado, ao erro. Então também não poderia ser essa resposta. Tá? Tranquilidade até aí, beleza? Vamos lá para os slides, diretor.
O Kant, quando fala dessa ética universal, desse princípio universal, de fazer uma coisa como se ela pudesse ser praticada em qualquer lugar, né? De fazer uma coisa conforme ela pudesse ser praticada em qualquer ambiente, seguir a lei, a regra, porque ela é o certo, independente de quem está sendo beneficiado ou quantas pessoas estão beneficiadas em relação a ela, o Kant fala também de uma coisa que são os imperativos categóricos e os imperativos hipotéticos. Preste atenção agora. Imperativo é ação, ou seja, imperativo é agir conforme alguma coisa, é agir conforme algo, beleza? O imperativo ele pode ser, segundo Kant, hipotético ou categórico. O imperativo hipotético é quando eu faço uma coisa querendo outra. Como assim uma coisa querendo outra? É quando eu faço uma ação querendo outra para com ela. Um exemplo, você não está aqui, em plena quarta-feira à noite, né, assistindo a minha aula porque você me adora. Você não está aqui porque, eu quero aprender filosofia, eu não vejo a hora de me tornar uma pessoa, mais consciente, Leandro, eu quero tanto assistir só. Não, não foi isso. Não é isso. Você está aqui porque você quer passar no vestibular. Então repara, você está fazendo uma coisa, que é assistir minha aula, para poder conseguir outra coisa, que é a aprovação no vestibular. A gente chama isso de imperativo hipotético. O imperativo hipotético é quando eu faço uma coisa, ou seja, eu faço A querendo B. Eu faço uma coisa querendo outra, beleza? Agora, o imperativo categórico, né, ele é diferente. O imperativo categórico fala que você faz uma coisa por ela mesma. Como assim você faz uma coisa por ela mesma? Você faz uma coisa por ela em si. Independente do que ela vai te gerar, independente do que ela vai te acarretar, independente de qual a consequência que ela vai te trazer. Então se você falar pra mim, Leandro, não estou assistindo sua aula, e eu nem vou fazer vestibular, Leandro. Eu nem quero passar no Enem, eu só estou assistindo por assistir, porque eu quero assistir, porque me faz bem assistir. Isso seria o imperativo categórico. É quando você faz uma coisa por ela mesma. É quando você faz uma coisa por ela em si. Agora, quando você faz uma coisa querendo outra, isso é imperativo hipotético, né? E o grande ponto, né, a grande questão do Kant é que nós devemos buscar, obviamente, ter um tipo de comportamento em que a gente busque ter mais comportamentos categóricos, busque ter mais imperativos categóricos, porque eu vou realizar uma coisa como um fim em si. Eu faço algo, eu realizo algo num fim nele mesmo. Eu não faço uma coisa querendo outra. Eu não faço uma coisa como meio para outra coisa. Então, vou te dar um exemplo. Você vai a uma festa. Uma festa. Eu vou à festa para me divertir, eu vou à festa para ficar bem, eu vou à festa porque me faz bem. Beleza, isso é um imperativo categórico. Agora, eu vou numa festa porque nessa festa eu vou encontrar, sabe, aquela pessoa lá, aquele crush. Então, eu vou numa festa para encontrar uma pessoa. Aí já é imperativo hipotético. Você está fazendo uma coisa querendo outra. Está realizando uma ação buscando outra ação. Está tendo uma atitude buscando uma outra atitude posterior. Isso seria o chamado imperativo hipotético. Tá bom? João Gabriel falou assim, mas é possível conectar essa teoria do Kant com o exemplo do trem? Claro que é. Para o Kant você não deve virar o trem, né? Porque você não pode matar uma pessoa, escolher matar uma pessoa, porque escolher matar alguém é errado, tá? Estão falando, o que foi? Pandete? Que droga é essa de Pandete, gente? O que estão falando aí? Pandete desde 2021. O que é Pandete? Parece um nome de sanduíche. Acho que estou com fome, né? Pandete, me parecia um nome de sanduíche, assim, né? Porra. Pandete forever. Pandete é quem gosta da minha aula, é isso? Pandete? Tá. Pandete. Bom. Tá bom. Olha só. Galera, então olha pra cá. A gente possui um processo em que o imperativo hipotético é quando eu faço uma coisa querendo outra. Ou seja, eu faço, exemplo, eu cumpro as minhas promessas para ser bem visto. Tranquilo? Agora, imperativo categórico. Não, eu cumpro as promessas. Cumpro por si só. Cumpro porque é o certo, independente do que isso vai me gerar. Tem um detalhe importante aqui para você ficar atento, que é o seguinte. O Kant, quando fala sobre isso, ele está dizendo uma coisa importante. Se você age mais e cada vez mais de acordo com o imperativo categórico, você tem mais chances, tem mais possibilidades de chegar ao chamado esclarecimento. Tranquilo? Beleza? De boa? Excelente. Deixa eu falar com vocês agora. A gente falou dos 3 conceitos mais importantes da obra kantiana, que são criticismo,
esclarecimento, e a ideia que ele traz pra gente de uma ética universalista, de uma ética universal. E aí, eu vou falar com você agora, rapidamente, sobre um autor chamado Hegel, Friedrich Hegel. Hegel se escreve assim, ó, H-E-G-E-L, H-E-G-E-L. E você fala, Leandro, mas pra quê você vai falar do Hegel? Por que é importante? Vou ser muito sincero com vocês, mais ou menos. Ué, Leandro, por quê? O Kant, que a gente acabou de ver, o Kant é um autor fundamental. Kant cai no Enem toda hora, Kant é um autor muito recorrente, já foi cobrado diversas vezes. O Hegel, não. Mas o Hegel é um autor tão importante na filosofia que a gente costuma sempre falar um pouquinho rapidamente sobre ele, só para você saber o que ele é ou de quem ele se trata. Porque vai que ele cai um dia, vai que ele é cobrado um dia, vai que ele aparece um dia para nós, né? Então eu nem boto uma aula só para ele, eu boto só um trechinho aqui de uma aula sobre ele, só para vocês saberem quem foi minimamente o Hegel. Eu tenho duas coisas para te falar do Hegel, duas coisinhas só para você saber quem ele é, tá? O Hegel é um cara que fala que a sua mente, a sua consciência, beleza? Ela é formada através de duas coisas. A sua consciência, ela tem um pouco de experiência, aquilo que eu experimento, aquilo que eu vivencio, aquilo que eu pratico, e ela tem um pouco de interpretação, ou seja, o que eu interpreto acerca da experiência, o que eu interpreto sobre aquilo que eu experimentei. Então a minha consciência é uma junção entre a experiência, né, e a interpretação. Minha consciência, junção de experiência com interpretação. Essa consciência, segundo a visão hegeliana, passa por estágios de evolução. Como assim estágios de evolução? A minha mente, ao longo do tempo, vai evoluindo. Primeiro, um estágio sensível, né? Que é um estágio onde eu só estou utilizando a minha experiência, só estou experimentando as coisas. Depois, um estágio de entendimento é onde eu começo a ter tanto a experiência quanto a interpretação sendo conjugadas, unidas, para formar um processo de consciência. Tranquilo? E por fim, existe um processo de infelicidade. Por que infelicidade? Porque o Hegel vai dizer uma coisa que é a seguinte: quando eu começo a entender o mundo, eu começo a ficar infeliz. Ué, como assim? Hegel não é o autor mais otimista do mundo, e ele vai dizer que conforme você entende a realidade humana, conforme você entende o mundo ao seu redor, a realidade à sua volta, mais infeliz você vai ficando. Porque ele vai dizer que quanto mais você entende o mundo, mais você percebe os problemas desse mundo, logo mais infeliz você passa a ser. Mais infeliz você passa a se tornar, porque você vai percebendo os problemas existentes na nossa realidade, os problemas, né, existentes no mundo ao nosso redor, tá? Uma outra coisa que eu queria te falar aqui da visão do Hegel, eu vou falar isso aqui rápido com você, porque depois lá no módulo 24 eu vou voltar nisso aqui, que eu não vou falar de uma parte da teoria marxista, eu vou voltar nisso aqui, tá? O Hegel é o cara que fala sobre dialética. O que é dialética? A dialética é uma palavra que na filosofia ela pode ter variados significados, mas a dialética ela significa algo como, por exemplo, movimento. A dialética é mudança, é movimento, é alteração, é modificação. Sempre que eu falo para você sobre dialética, eu falo sobre uma mudança da vida, uma mudança da existência. Ou seja, quando eu falo de dialética, eu estou falando de algo que vai se alterando, modificando, alterando-se ao longo da realidade. Existe uma coisa importante que é a dialética, ou seja, essa mudança, segundo ele, segundo a visão hegeliana, ela tem etapas. A mudança da vida, a mudança da mente humana, a mudança da existência, né, vai passando por um processo, né, dialético. Essa dialética começa sempre assim. Para ele sempre tem uma ideia inicial. Essa ideia inicial nós chamamos de tese. É a primeira ideia que eu tenho. Depois existe uma ideia contrária à ideia inicial, que é a antitese. É a ideia oposta. E depois eu chego a uma conclusão. Então é como se tivesse uma primeira ideia, uma segunda ideia, elas entram em conflito, eu chego a uma ideia que parte a partir daí. Só que essa ideia que parte a partir daí, ela é uma ideia temporária. Por quê? Porque um dia essa síntese, que é essa ideia que surgiu, vai encontrar uma ideia contrária.
vai encontrar uma ideia oposta, vai encontrar uma ideia opositora. Muitos autores da filosofia falam de dialética. Heráclito falava, Bauman falava, Sócrates falava, Karl Marx fala. Muitos autores falam de dialética, mas acabou que a do Hegel foi mais famosa, que é essa ideia de que o movimento acontece, o mundo muda, e o mundo sempre muda através de uma ideia primeira, uma ideia oposta e um confronto entre essas duas ideias que gera uma conclusão. Essa conclusão ele chama de síntese. Se você por algum motivo não entendeu esse processo, ou se por algum motivo você ficou confuso em relação a esse processo, fica tranquilo. A gente daqui a pouquinho vai ter uma aula para falar da relação entre Marx e Hegel. E eu vou te detalhar esse processo de construção da dialética. Beleza? Meus queridos, excelente noite para vocês. Fiquem muito bem e até a próxima. Valeu! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.